Olá a todos, boa tarde. Nos últimos vídeos eu falei bastante a respeito da questão da lógica e falei das vantagens, de alguns conceitos, etc. E não entrei muito na questão prática da coisa, né? E nesse vídeo eu planejo fazer um pouquinho diferente, que é apresentar para vocês algumas das técnicas lógicas que eu mais utilizo quando eu estou a analisar questões a respeito de todo tipo de coisa que me chega ao conhecimento, né? Para vocês terem uma noção de como vocês podem colocar esse tipo de conhecimento em prática, para vocês também, digamos assim, colherem os mesmos benefícios, tal, que eu sempre tenho colhido na medida em que eu me esforço para pensar de maneira racional, tal como essas técnicas nos recomenda, nos ensina, né? A primeira coisa que eu recomendo para vocês, de sugestão inicial, é que vocês tentem implementar esse tipo de procedimento, de início, pelo menos, por escrito, né? Porque na medida em que a gente elabora pensamentos um tanto mais complexos pela escrita, o nosso intelecto vai sendo aos poucos disciplinado pela linguagem, até que vai se tornando cada vez mais fácil de você organizar seus pensamentos sem fazer uso da escrita e de forma completamente autônoma, né? Por isso que eu recomendo, pelo menos de início, vocês treinarem a implementação dessas técnicas, né? Na análise de tudo que vocês, porventura, perceberem no dia a dia ou em suas leituras, no filme que você assiste, o que quer que seja, né? Aos poucos se tornar cada vez mais autônomo, né? No trabalho intelectual de vocês e vocês não tenham que recorrer tanto à escrita para se obter os benefícios desses procedimentos intelectuais. Mas antes da gente prosseguir para essa parte propriamente prática, né, eu tenho que explicar algumas coisas relativamente teóricas para que vocês não se percam, né, nas explicações eventuais. A primeira explicação que eu tenho a dar para vocês é a respeito do tipo de raciocínio que é o mais apropriado para as circunstâncias do nosso dia a dia, né, que é o raciocínio de tipo indutivo. Porque a maior parte dos dados com os quais nós estamos lidando no nosso cotidiano são dados de tipo particular, isto é, aquela categoria de dados que chegam ao nosso conhecimento diretamente pelos nossos sentidos, né? Ou não pela nossa abstração, ou seja, pela nossa intelecção, pelo nosso intelecto. Só que a informação particular dos dados em si mesma ainda não é o suficiente para que vocês atinjam as concepções mais altas, né, que o seu intelecto e consciência possam alcançar através do exercício da sua razão. Daí torna-se altamente necessário subir desses aspectos particulares, né, desses dados do objeto sobre o qual vocês estejam pensando, para que aos poucos vocês vão extraindo deles especialmente do conceito, né, que vocês abstraíram da imagem deles na sua cabeça, informações de amplitude, de amplitude mais geral, mais universal, né? E uma boa forma de se resolver isso é empregando a técnica silogística, né, para organizar e estruturar o seu pensamento, de modo que o seu intelecto vá subindo de pouco a pouco desses dados particulares, né, dentro da sua mente, tal, e extraindo da imagem e dos conceitos e deles uma série de juízos que digamos assim, tenham consigo uma amplitude um tanto mais geral e universal, como eu estava falando para vocês. Eu recomendo que vocês treinem isso com tudo o que vocês perceberem no dia a dia, desde coisas mais banais, né, até as coisas mais complexas, até que aos poucos vocês se tornarão mais aptos para empregar esse tipo de procedimento na análise de coisas um tanto mais complicadas assim do que essas coisas que vocês geralmente já têm conhecimento imediato, né? O mais simples deles é o silogismo aristotélico, né? Que ele tem basicamente três premissas, né? Três frases declarativas e vocês primeiro têm que perceber algum fato que vocês gostariam de analisar do seu cotidiano em suas leituras, tal, para depois formular em forma de frase declarativa e extrair dele um valor de tipo de amplitude universal e, por fim, uma conclusão, né? E aqui vou dar um exemplo bem prático para vocês, né, que eu vou até escrever na tela, constituído de três passos dessa técnica silogística que o Aristóteles frequentemente preconizava, né?
Por exemplo, aqui, eu estou escrevendo sobre lógica, né? Que é uma premissa de tipo particular, né? Que eu estou tomando como ponto de partida. Eu estou formulando ela de acordo com o dado, né? Dessa experiência que tá chegando até mim através dos sentidos. Aí depois já vou extrair uma premissa de tipo universal, né? Por exemplo, já vou falar de todo o contexto, né, no qual estamos abordando a lógica, né? E não o meu contexto em particular, ou seja, todo o contexto em que alguém falar a respeito de lógica ou tratar a respeito de lógica, você vai ver essas constantes aqui sempre se repetindo, né? Aqui vai a segunda premissa, né? Toda vez que escrevemos sobre lógica, né, estamos nos referindo ao estudo dos métodos criados pelo ser humano para se investigar as coisas através das suas causas, né? Aí nota que seja um juízo de amplitude universal, que eu extraí da proposição anterior, que é particular, né? E uma boa forma de vocês chamar a atenção para esse caráter genérico, né, da premissa é o uso da palavra toda, né, no início da frase. E a terceira e última, nesse caso aqui, é a própria conclusão, óbvio, né? Na qual eu tô concluindo aqui, que logo eu estou escrevendo sobre o estudo dos métodos criados pelo ser humano para se investigar as coisas pelas suas causas, né? Que é a conclusão do raciocínio indutivo, né? Que está cingindo e extraindo da conjunção da primeira proposição com a segunda, né? Para um desfecho lógico e coerente a respeito do assunto. E agora vamos partir para o raciocínio de tipo dedutivo, né? Que preconiza praticamente o caminho oposto do indutivo, né? Pois no indutivo a gente parte de uma premissa particular, né? Ou seja, formulada de acordo com que aquele dado chega ao nosso conhecimento, né? Em nossa experiência, né? Para que aos poucos a gente vá atingindo juízos de amplitude e de ordem mais universal a respeito daquele tópico, né? E na dedução a gente vai partir, ao invés de partir do dedutivo, perdão, do particular, a gente vai partir do geral para aos poucos encontrar o que há de particular nessa questão que estamos, digamos assim, a analisar nesse instante, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Usando o silogismo aristotélico mais uma vez, para que vocês tenham uma compreensão prática do modo como isso funciona na hora de vocês pensarem sobre qualquer assunto, né? Aqui vai um exemplo aqui. Toda vez que escrevemos sobre lógica, estamos nos referindo ao estudo dos métodos criados pelo ser humano para se investigar as coisas pelas suas causas, né? Ou seja, eu criei um juízo abstraído do tema, um juízo universal, né? Tomei ele como um ponto de partida. Já na segunda premissa aqui eu escrevi, eu estou escrevendo sobre lógica, né? Ou seja, estou encaixando aquele contexto universal dentro da situação particular a qual estou me abordando, estou abordando no momento, né? E a conclusão, por conseguinte, né? Logo, estou escrevendo sobre o estudo dos métodos criados pelo ser humano para se investigar as coisas pelas suas causas, né? Ou seja, a conclusão a qual eu me sinto levado a crer, né, justamente pela conjunção das duas premissas anteriores. Se vocês pararem para pensar, eu estou fazendo basicamente o contrário do método indutivo. A única diferença entre os dois procedimentos é unicamente essa, né? Uma parte do universal, o dedutivo, para descer ao particular. E já no indutivo, no indutivo a gente parte do particular para que aos poucos a nossa consciência vá atingindo ideias de ordem mais universal a respeito do tema que estivemos investigando, né? E tem um outro método também que eu encontrei nos meus estudos e investigações a respeito de lógica, né? Que é um raciocínio de tipo indutivo que tem se demonstrado muito proveitoso nas minhas análises, né? Que já não pertence propriamente à lógica ocidental, né? Eu encontrei esse silogismo na lógica hindu, para quem não conhece, ela é conhecida como Nyaya, né? Porventura, se alguém se interessar pelo tema e quiser saber mais a respeito, né? Eu posso até passar um link de uma apostila que não está em português, né? Está em inglês, no caso, que vocês se interessarem por pesquisar mais a respeito do assunto. Eu posso passar para vocês e vocês vão lendo, né? Esse silogismo, ele, diferentemente do silogismo aristotélico, né, que só tem três premissas,
O hindu já possui 5. Então, nesse caso, a gente vai ter que começar, digamos assim, por uma tese, né, inicial, ou seja, o que represente o fato que acabamos de perceber, que a gente vai ter que formular em forma de premissa, óbvio, né? E a segunda tese desse silogismo hindu consiste em você explicar a razão, né? A razão pela qual você é levado a crer nessa tese, né? E que, no seu entender, a sustenta na estrutura da realidade. A terceira é uma espécie de exemplo ou regra geral, onde essa tese inicial possa se encontrar, possa ser aplicada, por aí vai. A quarta é uma espécie de comparação entre esse exemplo geral com a situação retratada na tese inicial. E a quinta e última é a conclusão, né, a qual o seu raciocínio se sente inclinado a crer a respeito de todos os pontos que você, porventura, tenha levantado nas premissas anteriores. Né? Aí, só para título de ilustração, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Por exemplo, aqui na primeira tese, eu estou escrevendo sobre lógica. Né? É a razão pela qual eu acredito, né, que é a segunda premissa, perdão, porque quero auxiliar os meus leitores a desenvolverem o pensamento lógico, científico, filosófico e racional. Aí já vem aqui a terceira premissa, né, que é o exemplo geral. Todo discurso a respeito da lógica é um discurso que recai necessariamente sobre métodos de investigação do objeto através das suas causas, tal como método indutivo, dedutivo e etc. E aqui no número 4, né, que é a comparação entre esse exemplo geral e a tese inicial, que eu vou declarar aqui agora. E no meu caso, eu estou escrevendo justamente sobre isso. E a quinta e última premissa, que no caso é a conclusão do raciocínio, né, que é onde meu pensamento está sendo levado, né, de pouco a pouco, né, até que isso vai surgindo essas ideias de forma voluntária na nossa cabeça. E a conclusão a que eu cheguei foi, portanto, estou escrevendo sobre os métodos de investigação dos objetos através do estudo de suas causas. Para que isso fique bem mais fácil de vocês entenderem como se implementa, como se aplica, eu recomendo vocês ir colocando em prática com coisas banais do cotidiano de vocês. Por exemplo, experiências do passado, pensamentos involuntários que porventura passem pela cabeça de vocês, acontecimentos do dia a dia sobre política, coisas que vocês veem no jornal, tal. Ou seja, utilize esses procedimentos para vocês investigarem e tentarem fazer sentido das coisas que vocês porventura perceberem no dia a dia do Brasil, que de acordo com a prática vocês vão dominar essas coisas e tirar de letra, e isso vai ter muito proveito na vida de estudo de vocês, e de pouco a pouco vai capacitar a cada um de vocês para que vocês tenham mais autonomia nos seus estudos, né? Vocês consigam orientar a razão de vocês de uma forma proveitosa que porventura atinja um ponto de independência intelectual, né, por esforço próprio. Pois é, pessoal, eu vou concluir por aqui. Espero que vocês todos tenham gostado. Coloquem isso bastante em prática, por escrito, tá, com coisas que vocês já conhecem. Depois passem para coisas que vocês sentem mais dificuldade de entender. E espero que vocês tirem muito proveito disso aí, que isso possa melhorar tanto a vida de estudo de vocês, quanto a própria orientação de vocês nas suas decisões, né, no decorrer da vida. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.